pessoas que estão doentes, acamadas, ó Deus. E o Senhor conhece, sonda e sabe de todas as coisas, ó meu Deus. E nós sabemos que para o Senhor nada é impossível, meu Pai. Portanto, meu Deus, realiza nessa noite um milagre, Senhor. Visita essas famílias, visita essas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Visita os órfãos, as viúvas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, deste povo. Ó, meu Deus, aqueles que precisam de cura, traz a cura. Aqueles que precisam de restauração, traz a restauração, Senhor. Só o Senhor pode realizar esses milagres, ó Deus, em nome de Jesus. Se essas pessoas que estão aqui nessa noite, meu Deus, colocaram seus pedidos aqui, é porque elas confiam no Senhor. Elas sabem que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ó Deus. Nós te agradecemos na certeza do milagre. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Semana próxima passada, eu falei sobre Agar na abertura da campanha. A mulher que foi mandada para fora de casa, só com um pouco de água, um pedaço de pão. E Deus escreveu uma nova história na vida daquela mulher. Deus abençoou a vida dela. Hoje, o pastor Giovanni vai trazer a palavra, dando sequência à campanha, uma nova história escrita por Deus. Vamos ouvir a palavra e no final nós vamos fazer a oração da fé por todos. Querido, você está de pé. Você pode dizer, eu creio na palavra de Deus? Quem sabe inglês aí, I believe in, né? Eu creio. Você crê na palavra? Crê mesmo? Então, que você abra o seu coração. Ore comigo assim, Deus e Pai, eu creio na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Santifica-me na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Você vai abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 e 3, 4. 2, 3, 4. Irmãos, eu creio na palavra de Deus e por isso eu compartilho a palavra de Deus. Seria muito estranho eu pregar para você e não crer na palavra. Porque eu creio, eu falo. Porque nós cremos, nós falamos. Amém? Então nós cremos na palavra. Gênesis 12, versículo 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão quantos anos? Você vai chegar lá. Amém? Pode sentar. Irmãos, uma nova história escrita por Deus. Uma nova história, ela é feita por Deus, mas ela também é feita em cooperação nossa. Nós precisamos cooperar com Deus. A Bíblia diz, na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, que de Deus nós somos cooperadores. Ou seja, o que é um cooperador? É alguém que auxilia. Deus poderia fazer tudo sozinho, Ele tem poder e capacidade para isso. Mas Ele resolveu contar com a nossa cooperação. Então, a Bíblia, ela é um livro que fala de muitas histórias. Jesus, ele usava histórias simples para ajudar o povo a entender, se relacionar com a visão do reino. Então, nós devemos contar histórias. Porque uma história, ela ajuda na memorização das pessoas. O testemunho é uma história. Você sabia disso?
Então, quando nós contamos aqui o testemunho, alguém conta, ele está contando uma história que foi escrita por Deus e que ele fez parte dela. Aqui no texto, nós observamos no contexto, que é aquilo que vem antes, capítulo 11, que aconteceu o dilúvio. Por que aconteceu o dilúvio? Porque a maldade do homem só estava aumentando cada dia, e Deus então disse, não dá, vou ter que destruir e começar de novo. Então, depois do dilúvio, houve o recomeço. Teve um novo começo. Deus salvou 8 almas. Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Então, Deus começou a partir de Noé. E diz a palavra de Deus que o Senhor, ele tinha um propósito. Ele queria um povo para compartilhar as Escrituras. Um povo que fosse sua testemunha às outras nações. E um povo de onde descenderia o Messias, de onde Jesus viria. Então Deus, então, olha para a terra e ele vê que os homens, a corrupção entra de novo, Noé, ele fica bêbado, ele amaldiçoa um dos seus filhos, amaldiçoa, na verdade, o neto, Canaã. Maldito seja Canaã. E diz que a terra, ela precisava da bênção de Deus. Deus queria um povo escolhido. E a história que nós vamos compartilhar hoje é a história de um homem. Abraão, também conhecido como Abrão. E a história desse homem afeta o nosso futuro. Porque Deus disse que através de Abraão, ele nos abençoaria. Há quantos séculos viveu Abraão? E diz que a bênção de Abraão nos atinge, nos alcança hoje, através da fé. Então, meu querido, nós temos que considerar seriamente essa história. A história de Abraão. Porque os lugares que ele foi, as cidades que ele visitou, são citadas em outras escrituras antigas. Para você ter uma ideia, Abraão, ele é citado no judaísmo e ele é citado também no islamismo. Porque tem ali descendentes de Abraão. Então, ele faz parte de 3 grandes religiões, inclusive o cristianismo. Ele é o pai da fé. Então, essa história não é uma história qualquer. É uma história que muda o destino da humanidade. Muda o nosso destino. Agora, quem era Abrão? Nós precisamos saber quem era esse homem. E por que Deus o escolheu para ser o pai de uma grande nação. Hoje, nos noticiários, você vê falar sobre Israel o tempo todo. Seja as guerras, seja a volta dos judeus, agora recente Jerusalém como capital de Israel. Mas se você voltar na história, há mais de 4.000 anos atrás, você vai ver como tudo começou. Começou a partir deste homem, Abrão. Capítulo 11, versículo 26, vai nos dar mais um direcionamento de quem era Abrão. Olha aí para você ver. Capítulo 11, verso 26 diz: Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Então, Abraão era filho de um homem chamado Terá. Eles nasceram, Abraão, Naor e Arão, em Ur dos Caldeus. Então, era a antiga Babilônia, aonde Nirode construiu um império poderoso, aonde a torre de Babel foi ali construída. Então, eles nasceram naquela região que hoje é a região do Iraque. Então, Abraão era filho de Terá, que era descendente de Sem, o filho mais velho de Noé. Noé teve 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Os camitas, ou os filhos de Cão, eles se desviaram completamente da presença de Deus. Nirode é um descendente de Cão.
E ele foi o primeiro homem mais poderoso da terra. E ele, então, criou um império anti-religião, contra a religião. Ele não quis saber de Deus. Ele zombava de Deus. E Deus, então, queria separar um povo, a qual ele pudesse compartilhar as revelações e as verdades dele. Então, Deus olha para Abrão. Já estava nos planos de Deus, porque quando o pai de Abrão sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã, eles continuavam ainda em Ur, naquela região, eles não haviam saído daquela região. E diz que ele morre em Harã. E depois que o pai de Abrão morre, Deus então entra em cena e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Irmãos, essa é uma história de fé. Essa é uma história que nos anima. Porque fé não é aquilo que a gente vê. Fé é aquilo que a gente não vê. Porque o que a gente vê, como que a gente pode esperar? Não é esperança, não é fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. E essa nova história só pode ser escrita por fé. Se nós olharmos para as circunstâncias, se nós olharmos para a nossa situação atual, para a conjuntura do nosso país, para o sistema mundial, o mundo está indo de mal a pior. As pessoas estão enganando e sendo enganadas. Então, como que a gente vai ter uma nova história? Somente da perspectiva de Deus. O mundo na época de Abraão não estava fácil. E Deus, Ele é o Senhor da história. Deus está no controle de todas as coisas. Então Deus chama Abrão. De onde? Do meio da idolatria. Na narrativa de Josué, no capítulo 24, quando ele está narrando a história, a trajetória do povo de Deus, ele diz que o nosso pai, Abrão, foi tirado do meio da idolatria, porque o seu pai era fabricante de ídolos. Está lá em Josué 24, versículo 2. Então, ele vivia no meio da grossante idolatria, mas ele não se corrompeu. Então, irmãos, esse negócio do meio, muitas vezes nós estamos no meio de tanta coisa errada, mas nós podemos ser a diferença. Nós podemos ser diferentes, porque todo mundo faz, nós não podemos fazer diferente, podemos ser a diferença. E Deus quer nos levantar como a diferença no meio onde nós estamos inseridos. Então Deus faz uma promessa a Abraão. Que promessa é essa? Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será abençoado, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Só abrindo um parênteses aqui, na votação para escolher Jerusalém como capital de Israel, o Brasil votou contra. Você sabia disso? Através do Temer. Mas quando foi inaugurado o Estado de Israel, em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha deu o voto Minerva. Sim. Então você vê que esse governo que está aí, ele é contra os cristãos. Porque ele votou contra Jerusalém. E a Bíblia diz que nós temos que ser a favor de Jerusalém. Então nós temos que abrir os nossos olhos, irmãos. Esse ano nós estamos em ano de eleição. Muitas coisas estão acontecendo na América Latina a nível de evangelização. Então, nós como cristãos temos que estar sintonizados com Deus para saber em quem nós vamos exercer a nossa cidadania. Nós não precisamos mais ser alheios ou conduzidos por manobras da mídia. Nós temos que ter consciência. Porque as coisas que estão acontecendo aí no mundo estão pertinho de nós. E está chegando ao nosso país. Voltando aqui à nossa história, o nome de Abraão se tornou famoso. Porque a promessa de Deus se tornou uma realidade na vida de Abraão. Agora, quando a gente lê a história, o nome de Abraão não era muito conhecido, não. Ele não era tão famoso.
Porque a história diz aqui que Abraão não fez nada de tão importante. Abraão, ele não era um escritor famoso. Abraão, ele não era rei. Ele não era um líder militar. Então, ele não era conhecido. O que tornou esse homem tão famoso? A palavra de Deus liberada sobre a vida dele. Eu farei de você um grande povo. Então não tem mérito nenhum, foi Deus quem escolheu Abraão. E viu nele um homem que tinha fé e obediência para seguir o projeto que Deus havia estabelecido na vida dele. Ou seja, o que Abraão fez, irmãos? Ele simplesmente acampou aonde Deus mandava ele ir. Ele era peregrino. E um peregrino vive fazendo o quê? Tendas. Arma a tenda aqui, outra hora vai fazer um trekking, né? É uma palavra sul-africana que é jornada, caminhada. Ele fazia isso, a caminhada no deserto. Ele era nômade, não tinha casa, não tinha cidade, não tinha terra. Abraão comprou um pedacinho de terra para sepultar Sara. Nada mais do que isso. Mas havia uma promessa, ele tinha a palavra de Deus, e ele, baseado nisso, ele estava caminhando, porque ele não sabia aonde era o lugar que Deus queria que ele fosse. O lugar é desconhecido. Como que Deus manda um homem ir para um lugar que não é conhecido? Você iria para uma terra que você não conhece? Dificilmente. Sua esposa iria com você? Dificilmente. Sara foi uma mulher de fé, porque ela seguiu Abraão também, sem saber para onde ele iria. Eles tinham uma promessa. Você tem promessa de Deus? Eu tenho. Então, é isso que nos faz caminhar. É isso que nos faz continuar de pé. Muita gente já está apostatando da fé. Muita gente já abandonou andar com Deus. Abandonou a igreja. Tem muita gente que não vê na igreja mais um local onde se adora a Deus. Porque se vê muitas coisas que não condizem com o Evangelho. Mas, irmãos, nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos por fé. O que você está vendo te choca. Mas o que Deus promete te dá ânimo, coragem. De continuar persistindo no alvo, de continuar andando. Nós não somos daqueles que retrocedem. Então, o que foi prometido em Gênesis capítulo 12 aconteceu. Abraão se tornou famoso. Abraão ficou riquíssimo. Abraão tinha muitos servos, muitas servas. Abraão alcançou um quesito diante dos reis, diante de Faraó. Tudo isso porque Deus havia prometido para ele. Eu farei de você um grande povo, eu te abençoarei. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Anda na minha presença e você vai ser uma bênção. Abraão andou com Deus. Irmãos, uma nova história só pode ser escrita quando nós andamos por fé. Quando nós aceitamos o desafio de andar diferente do que os outros andam. Tem gente que diz assim, não vai dar certo, isso é loucura. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel. Agora, um detalhe que a gente aprende na Bíblia é que os descendentes de Abraão, eles entraram para a história não pelos feitos que eles realizaram, mas pela fé na lei e no livro que Deus deu para eles. Os que ficaram famosos foram os descendentes de Caim, porque eles tinham uma cultura superior aos semitas, são os sumérios, que eram os dois povos que habitavam a Mesopotâmia aqui, em Ur dos Caldeus, os sumérios, que inventaram a roda, que inventaram o alfabeto. Eles dominavam pela cultura superior, eles dominavam pela fama e pelo poder. Então, a geração de Caim é uma geração tecnológica, dos inventos, das coisas. Agora, a descendência de Sem, não. É um povo de fé. Um povo que fez proeza porque acreditou em Deus. Não foi na força do braço, não foi na guerra, não foi na instrumentalidade humana. Foi no que Deus havia estabelecido.
E nós estamos vivendo uma era altamente tecnológica. Mas a tecnologia não vai salvar o homem. O que vai salvar o homem é a sua fé em Jesus Cristo. Nós devemos usar a tecnologia em nosso favor. Irmãos, Abraão, ele se tornou um homem em toda a história, conhecido não pelos suas realizações pessoais, mas pela sua fé no Deus vivo. Se você colocar a sua fé em Deus, eu tenho certeza que Deus vai levar você a um destino, a uma história que você muitas vezes nunca imaginou. A história de Israel começa aqui, com Abraão. Se você não crê que a história de Abraão é uma história verídica, então você não crê que Jesus Cristo existiu. Porque Jesus Cristo vem da descendência de Abraão. Quando você lê em Mateus, Jesus Cristo, descendente de quem? De Abraão, filho de Abraão e filho de Davi. Jesus Cristo tinha pedigree. Então, se você não aceita a história de Abraão e de Sara, você acha que isso não é uma história real, então você não acredita na salvação que está em Cristo Jesus. Porque a promessa que Deus fez para Abraão foi: através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Talvez Abraão não imaginasse como isso seria. Agora, irmãos, como que Deus vai fazer um homem de uma descendência tão abençoada se Abraão não tinha filho? Sara era estéril. É aqui que entra a história escrita por Deus. Deus fez a promessa, Abraão tinha a promessa, mas o tempo foi passando e o filho não chegava. Quando chegou na idade de 100 anos e Sara 90 anos, que a promessa se cumpriu. Então Abraão realmente andou por fé. Primeira coisa que eu vejo aqui, ele teve uma fé de superação, irmãos. Uma superação da certeza humana. Deus falou para ele: sai do meio da sua parentela. Sai da tua terra. Ele abriu mão das certezas que ele tinha. E foi para um lugar que ele não sabia aonde era. Era incerto. Mas ele tinha a palavra de Deus. Então a fé dele foi além da certeza humana. A fé dele foi além da esperança humana. Porque a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas se fortalecia na fé, dando glória a Deus. E ele creu contra a esperança. Ele tinha a promessa de Deus, mas a esperança humana dizia: já era, Abraão. Você já cessou, o seu corpo está amortecido. Sara já passou o tempo da regra das mulheres, ela não pode engravidar mais. Então ele foi além da esperança humana. Ele creu contra a esperança para se tornar pai de uma grande nação. E outra coisa, a fé dele foi além do desprendimento humano. Ele esperou 25 anos pelo nascimento de Isaac. E quando Isaac nasce, Isaac está um jovem, Deus fala com ele assim: Abraão, vem cá, vai para um lugar que eu vou te mostrar. De novo a história repetindo, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E diz que ele prontamente obedeceu a Deus e foi para o Monte Moriá. Agora você vai sacrificar o teu filho, a quem você ama. Uai, Deus não deu para ele, agora Deus é um desmancha prazer? Não, era um teste de obediência. Então, ele faria tudo por Isaac. E foi Isaac que Deus pediu. Então, Abraão deu o que ele tinha de mais precioso. E quando nós damos a Deus tudo, o que Deus faz? Deus nos dá de volta. Porque Abraão estava crendo que se Deus realmente recebesse o sacrifício de Isaac, ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Irmãos, isso é fé. E eu quero que você venha comigo em Romanos, capítulo 4, que vai dizer que nós temos que andar na mesma fé que Abraão andou.
Romanos capítulo 4. Versículo 12. A promessa só veio ser verdade na vida de Abraão porque ele confiou em Deus. E escolheu viver diferente. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O nome Abrão significa pai elevado. Abraão significa pai de multidão de nações. Então o nome dele foi mudado. Mas a Bíblia diz que Deus constituiu Abraão pai de muitas nações antes dele ter filho. É o que diz aqui o versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Então a fé que nós temos não é para amanhã. A fé que nós temos não é para o futuro. A fé que você e eu temos é para agora. Porque Deus está dizendo, Abraão, eu estou te constituindo pai agora. Antes de você ter Isaac. Eu sei que é impossível. Mas para Deus existe alguma coisa impossível? Foi essa palavra que o anjo falou para Sara. Porventura existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Então, eu aprendo que Abraão construiu uma história de fé e obediência. E para nós termos uma nova história, irmãos, nós precisamos crer como creu Abraão. Como que Abraão creu? Aqui está dizendo, no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Essa é a fé de Abraão. O útero de Sara estava morto. Não havia filho. Ele já não podia gerar. Mas Deus chama a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Agora, o mais tremendo, você está sentado aí? A promessa que Deus fez para Abraão não foi só para ele. É bênção para nós. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versos 6 a 14. Há algo mais prometido. A bênção não era só para Abraão. Deus disse, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, por meio de Abraão, você pode ser abençoado hoje. Uma nova história pode ser escrita através da sua fé. Quando a gente fala de fé, a gente lembra de quem? De Abraão. Porque Abraão é o pai de todos os que creem. Abraão é o pai da fé. Olha o que diz o texto de Gálatas. Eu vou terminar já, queridos, para a gente estar orando. 5 minutinhos. Gálatas capítulo 3, versículo 6 a 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi creditado para a justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé é que são os filhos. Você é da fé? Então você é o quê? E a Bíblia diz que nós somos filhos, nós somos também o quê? Herdeiros. Então você não é só filho de Deus, você é herdeiro de todas as promessas que Deus fez. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os estrangeiros, pré-anunciou o Evangelho a quem? A Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê?
porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Se você tem a sua fé em Jesus, você é filho de Abraão. E se você é filho de Abraão, você está inserido nessa promessa que Deus fez a Abraão, de abençoar as nações da terra. Nós deveríamos prestar mais atenção, porque você e eu somos parte de todos os povos da terra. Sem importar a religião, a cor, sem importar se nós temos conhecimento ou nacionalidade, sem se importar com o status social ou com a língua que falamos, esta promessa é uma bênção para todos aqueles que estão vivos. Como? Talvez você esteja perguntando, como, pastor? Quando? Que tipo de bênção? Irmãos, eu tenho uma certeza, nós sabemos que a primeira parte da promessa já foi cumprida. A última parte também vai ser cumprida. Então nós devemos andar na mesma pegada que Abraão andou. A fé de Abraão não se limitou simplesmente à conquista da terra prometida. Porque Deus disse para ele que a descendência dele ia ficar 400 anos no Egito, e que depois eles sairiam e tomariam posse da terra. Então a promessa muitas vezes, querido, leva tempo para se cumprir. Mas aquele que prometeu, ele é fiel. As promessas de Deus não têm caduquice. As promessas de Deus, elas vigoram. Elas se cumprem. Então nós precisamos andar nas pisadas daquela fé que Abraão teve. A Bíblia fala da mesma fé que Abraão teve. É a fé de crer na promessa de Deus. Embora você não esteja vendo, mas você está crendo. Abraão não tinha filho, e nem Sara podia dar filho, mas ele acreditou que Deus era fiel. Ele era poderoso para fazer o que ele havia prometido. Talvez você não está vendo uma nova história, mas Deus está escrevendo essa nova história. Basta você ter fé. Talvez é tudo muito desconhecido para você. Você é novo convertido, você não entende ainda a linguagem da Bíblia, mas Deus está te conduzindo. Você só tem que ter fé e obedecer. Diz que quando ele recebeu a promessa, ele fez conforme Deus ordenou ele fazer. Irmão, nós não temos que inventar moda, não. Hoje os crentes estão inventando moda. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida. Então, a fé que devemos ter é para agora. Hoje nós precisamos de fé. Amanhã nós precisamos de fé. Mas a fé ela tem que ser para agora. A caminhada de Abraão não terminou na conquista da terra. Diz a Bíblia que eles almejavam, esperavam uma pátria melhor, a celestial. Então, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A promessa de Deus é para esta vida e também para a vida por vir. Então, a história de Abraão, ela é uma história que nos ensina que nós somos peregrinos. Que nós estamos em direção a Jerusalém celestial. E que nós vivemos é pela fé. E que essa história, ela está sendo escrita dia após dia. E se nós continuarmos firmes nas promessas de Deus, nós vamos alcançar o nosso objetivo. Eles contemplaram de longe a realização das promessas. Depois você lê em casa Hebreus capítulo 11, verso 9 a 16, que vai dar um detalhe de como que Abraão viveu, na expectativa dessa nova terra. Então, meus irmãos, a intenção de Deus é nos abençoar, através da sua graça. É de nos levantar como instrumentos nas mãos deles para sermos a diferença, como uma nação eleita de Deus,
para herdarmos a sua promessa. Agora, como que nós vamos alcançar a bênção de Abraão? Confiando em Deus e andando, dando passos, como Abraão deu passos de fé. Abraão dava um passo, estendia uma tenda e diz que onde ele estendia a tenda, ele levantava ali um altar a Deus. E ele obedecia a Deus, Deus dava o próximo passo. E ele então ia andando. A vontade de Deus é assim, ela não é um pacotão da economia, ela é gradual. Você vai obedecendo, Deus vai te mostrando o próximo passo. Como é que nós queremos o próximo passo se nós não obedecemos o que nós já estamos? O plano de Deus não é o plano de educação do Brasil que passa sem a pessoa ser aprovada. O plano de Deus, se você não é aprovado, você volta ao mesmo estágio para que você seja aprovado e para que você siga o próximo passo. Quero orar por você nessa noite. Você, querido, que entendeu que você está dentro dessa bênção de Abraão e que Deus vai usar a sua vida para fazer a diferença no meio que você está, eu quero uma nova história. Eu quero viver essa nova história. E só pode ser nova se eu dar passos. Se eu dar as mesmas passadas que eu dei o ano passado, não vai ser nada novo. É igual corrida. Corrida, você não corre pela internet. Você tem que ir lá. Você tem que exercitar. Tem que ter foco, tem que ter persistência. Então Deus está nos chamando para a gente andar por fé. Embora a gente não saiba tudo, Deus não quer que a gente saiba tudo. Ele diz, eu quero que você creia que eu estou no controle. Eu quero orar por você nessa noite, que quer caminhar por fé, como Abraão caminhou. E ver que Deus está escrevendo essa história linda, maravilhosa. Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar. Se você quer isso. Esse ano é um ano de honra. E a fé honra a Deus. E quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível honrar a Deus. Deus está procurando pessoas de fé. Deus precisa de pessoas de fé que queiram escrever uma nova história. Para Caratinga, precisa ser escrita uma nova história para essa cidade. E nós estamos tendo a oportunidade pela fé. Senhor, em nome de Jesus, uma nova história o Senhor tem para nós. Uma nova história, um novo começo. Pai, o Senhor é um Deus que acrescenta. O Senhor é um Deus que nos abençoa. Pai, nesta noite nós te louvamos, porque aprendemos pela tua palavra que nós somos também herdeiros da bênção de Abraão. Nós estamos incluídos nesta bênção. Mas nós precisamos, ó Deus, dar passos de fé. Nós precisamos acreditar que estamos na direção certa. Não podemos olhar para as circunstâncias, mas nós temos que olhar para Ti, Senhor. Deus nos ajuda nessa caminhada de fé. Nos ajuda, Senhor, a continuar crendo. Ó Deus, há tantas coisas que tentam destruir a nossa fé. Há tantas coisas, Senhor, que se levantam como inimigos da fé. Mas nós cremos como Abraão, contra a esperança. Cremos, ó Deus, contra o desprendimento humano. Contra a certeza humana. Queremos ter uma fé de superação. Uma fé, Deus, correta. Uma fé no Senhor Jesus. Nos abençoa como igreja, Senhor. Pai, cada dia o Senhor nos dá uma folha em branco, para que com a nossa cooperação seja escrita uma nova história. O Senhor está escrevendo, Pai. O Salmo 139 diz que a nossa história está sendo escrita dia após dia. O Senhor é o Deus da história. Nós somos fazedores de história. Somos protagonistas também. Porque o Senhor nos deu essa graça de sermos cooperadores. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande privilégio, Senhor. Usa a nossa vida para fazer a diferença neste mundo. Como nação santa, como nação eleita do Senhor. O Senhor quer fazer um grande povo. O Senhor quer abençoar as nações. Usa a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar esse cântico.